E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou Laura Santos e bora, gente. Olha só, como vocês viram aí no título do vídeo, sim, nesse vídeo eu vou falar para vocês como foi que eu comecei como foi que eu aprendi, né, na verdade, o crochê. Enquanto eu vou crochetando aqui, vou estar conversando com vocês. Vou colocar minhas coisas aqui de lado, tentar. Vocês ignorem, tá bom? Que eu tô aqui com a luz pra ficar melhor. Porque como aqui já tá quase de noite, aí eu preferi colocar a luz pra ficar melhor pra vocês, tá bom? Bora lá, gente. Tô fazendo aqui, ó, um centro de mesa. E quando esse vídeo for pra vocês, eu já vou ter postado a produção, tá bom? Desse centro de mesa. Bora lá, gente. Como foi que eu aprendi o crochê? Primeiramente, vou falar pra vocês que minha mãe, ela sempre gostou do crochê, de trabalhos manuais. Só que ela não tinha paciência. Ela tentou me ensinar, não, né? Tentou me incentivar a aprender o crochê desde os meus 12, 13 anos. Só que eu sempre fui o tipo de pessoa impaciente, nunca tive paciência para nada. E também ela não tinha paciência nem para aprender e nem para ensinar. Ela só comprou, aí depois de muito tempo, ela tinha comprado uma linha da mais fina possível, gente. A linha era muito, muito fina. E a agulha, tá bom? Essa agulha eu tenho até hoje. Só que a bichinha tá tão velha que foi uma de ferro. Eu acho que é de ferro. Não foi de alumínio, não, porque a de alumínio ela é em troncha. Foi uma de ferro mesmo. Deixa eu ver. Vou pegar aqui na minha bagunça, olha só. Tô com uma bagunça ali, ó, no chão das caixas. Tem outras bagunças aqui, ó, que eu tava organizando o ateliê. Eita, peraí, sim? Deixa eu tentar encaixar a tua aqui de novo. Vou pegar aqui para vocês verem. Esse potinho aqui, gente, ele é com as minhas agulhas, tá bom? Todas as agulhas que eu tenho. Eu só não vou tirar o óculos porque não consigo enxergar muito bem sem o óculos, tá bom? Principalmente agora no escuro. E a claridade atrapalha muito, vê só. A agulha que ela comprou foi essa daqui da Círculo, que ela é a numeração 1,75. Não sei se vai dar para vocês verem, tá do lado de cá. Olha só, será que tá dando para vocês verem? Acho que não, né? Mas ela é 1,75. Olha só a ponta dela, como é. Foi própria para utilizar com esse... Olha só aqui a pontinha dela. Foi própria para utilizar com essa linha mais fina. Aí eu tenho bastante outras agulhas aqui, mas eu vou falar especificamente dessa agulha. Gostei bastante de trabalhar. E eu tenho uma linha fina que eu comprei depois que eu retomei a mexer com linhas, né, para o crochê. Aí o que que acontece? Era uma linha rosa que ela tinha comprado. Nessa linha rosa, eu tentei fazer algumas peças, só que assim, quando ela via que não estava bom ao gosto dela, eu ficava frustrada e desisti. Nisso, para eu pegar, assim, para eu realmente tentar fazer alguma peça de crochê para dar certo, foi acho que com 16 ou foi 17 anos. Aí nisso, gente, eu fui treinando, mas eu fui treinando tentando fazer sapatinho de bebê, tentando fazer chaveiro. E a primeira peça que eu produzi foi chaveiro. Que eu consegui, assim, realmente produzir foi chaveiro. Fiz chaveiro de flor e chaveiro de coração. Depois de um tempo, foi que eu não tava com muita vontade de aprender o crochê, sabe? Verificando aqui para ver se não tá errado. Não tava com muita vontade de aprender o crochê. Aí eu peguei e fiz o quê? Deixei de lado. Depois de muito tempo, foi quando eu conheci meu marido. Aí, nisso, quando eu... Foi com 18 anos, quando eu peguei... pensei assim, poxa, eu agora terminei os estudos, eu tenho que fazer alguma coisa para vender. Só que antes disso, gente, dos meus 18 anos... Não, nos meus 18 anos ainda, eu vendia pulseiras, sabe? Pulseiras e colar de miçanga na escola. Eu até fazia anéis ainda, sabe? Eu acho que eu tenho alguns ali na caixa, mas tá... Não vou nem mexer para trazer aqui para vocês. Acredito que em outro vlog, em outro vídeo, eu trago aqui mostrando para vocês a minha bagunça geral, sabe? Das coisas que eu tenho.
Eu tenho bastante pérolas para fazer pulseiras e colar ainda, mas eu não trabalho mais com essa área. Aí o que acontece? Nisso, eu peguei e vendia na escola, sabe? As pulseiras. Até que tava dando certo, mas eu sou o tipo de pessoa que eu não... Na verdade, na época eu não tinha celular. Eu vim ganhar o meu celular, já era no final do ano, quando eu completei 18 anos. Que isso foi, acho que em 2019, 2020, 2021. Foi em 2021, no final de 2021, que eu vim ganhar o meu primeiro celular. Sim, com 18 anos eu ganhei meu primeiro celular. Para muitos aí que acham que a gente... Botar pro lado de cá que fica melhor. Que acha que é fácil, não é fácil não. Como era que eu assistia os vídeos? Minha mãe deixava eu ficar mexendo no celular dela. Agora é por tempo limitado, vice. Ela, quando deixava a pessoa mexer no celular um pouquinho de nada, depois, bora, me dá. Ela tomava na hora, eu nem conseguia aprender nada. Eu só via fotos e tentava aprender. Só que, assim, definitivamente mesmo, eu aprendi a fazer alguma peça de crochê. Foi com 17 anos, como falei para vocês, né? 16, 17 anos. Porém, eu coloquei o crochê na minha vida como um trabalho depois que eu me casei. Porque eu terminei os estudos, né? Fui me casar e eu via que, pra mim, não dava muito certo de ir arrumar um emprego fora, porque eu sempre fui o tipo de pessoa de ficar mais em casa. Gosto de sair, sim, saio, mas eu sou o tipo de pessoa que eu gosto mais de ficar em casa. Nesse meio tempo, eu vi que comigo não estava dando muito certo no início, porque realmente no início é bem complicado, né? Pra gente que está tentando inovar, fazer alguma coisa, né? As pessoas não ajudam. Só que eu peguei e desisti, não era para eu ter desistido, porque se eu tivesse permanecido, hoje eu estaria com, acho que 4, 5 anos trabalhando definitivamente com crochê. Muitas pessoas não me conheciam, sabe? As pessoas vieram me conhecer mais esse ano. Aí, eu peguei a minha primeira peça mesmo que eu fiz assim de crochê, que eu consegui vender para fora, deixa eu me lembrar. Para fora assim, vender para alguém, né? Acho que foi pano de prato, que eu tinha retomado a trabalhar com crochê para fazer realmente definitivamente, dizer assim, não, é agora e pronto. Daí em diante, eu não parei mais de trabalhar com crochê e fui crescendo aí nas redes sociais. Não tenho muitos seguidores, mas o pouco que eu tenho eu já agradeço e tá bem melhor do que não ter nada, né, gente? Do que não ter nenhum seguidor. Pelo menos as pessoas curtem, comentam, né? Compartilham, porque realmente minhas publicações lá no Instagram tem bastante compartilhamento e visualizações. E isso é muito bom para quem está começando a crescer, né? Porque, na verdade, eu estou começando a crescer nas redes sociais agora. Enfim, voltando. Aí, minha cunhada falou assim, por que tu não pega para fazer pano de prato? Aí eu peguei e fiquei assim, meio pensativa, né? Pensando, será que vai dar certo? Peguei, fui lá, comprei os panos de prato, comprei as linhas. Comprei, pronto, fiz. Final de ano, gente, não tem erro. Final de ano deu certo. Eu comecei para dizer para vocês assim, qual foi a primeira vez que tu vendeu alguma coisa? Foi panos de prato no mês de novembro de 2024. Quando minha cunhada tinha falado isso, olha, faz pano de prato, tu consegue fazer, porque tu faz bastante outras coisas, né? Tu sabe fazer muitas outras coisas, assim, mais difícil, como é que um pano de prato tu não sabe fazer? O barradinho, né, gente? Do pano de prato. Aí eu, tá certo. Olha só, gente, finalizei aqui, depois eu arremato, tá bom? Olha só. Esse daqui é a base para o centro de mesa. Aí eu já vou dar continuidade nesse daqui, ó, que tá meio caminho andado já. E é isso. Aí pronto, gente, a minha primeira peça a ser vendida foi... Não foi pano de prato. A minha primeira peça a ser vendida foi chaveiro mesmo, que eu tava vendendo chaveiro. Aí uma das minhas cunhadas comprou para ela e para a mãe dela, parece. Comprou algumas unidades para... Não sei para quem ela deu, né? Também não sou de ficar perguntando, não. Aí nisso, a minha outra cunhada indicou para uma vizinha e ela comprou. Aí essa minha vizinha comprou e pronto. Aí depois eu acho que eu só vendi isso mesmo, sabe? Aí foi quando eu vendi foi quando eu parei, que eu achava que não tava dando certo. Aí eu vendi o primeiro pano de prato.
Nisso que eu vendi o primeiro pano de prata, eu vi que tava dando certo. Aí quando foi no final de dezembro para janeiro, eu pensei assim, vou fazer um tapete. O primeiro modelo de tapete que eu inventei de fazer foi o Janine, o modelo Janine. Nisso, eu achei ele muito difícil, gente, porque a primeira peça que você vai fazer, para qualquer uma pessoa, se você vai fazer a peça pela primeira vez, você vai achar muito difícil. Você vendo vídeo aula, você vendo uma foto, qualquer coisa para você vai ser muito difícil. Aí pronto, né, gente? O meu primeiro tapete, eu consegui terminar ele em 1 mês e meio. Sim, o meu primeiro tapete eu consegui terminar em 1 mês e meio. Só que esse primeiro tapete que eu fiz, eu não consegui vender porque ele ficou troncho, ficou embabadado, sabe? Ficou feio, gente. Eu tenho ele até hoje. Eu não joguei, não desfiz e não joguei fora. Eu achei muito cansativo de fazer ele. Eu achava que não ia dar certo. Eu pensava que a minha área não era de tapetes, de moda casa, sabe? Porque eu queria muito trabalhar com assim, a moda infantil, sabe? Em questão de amigurumi, roupa para bebê, essas coisas, sabe? Coisas mesmo para crianças, para coisas infantis, né? A área infantil, a área da maternidade. Só que eu peguei e não desisti. Dessa vez eu não desisti, continuei fazendo. Aí eu parei de fazer os panos de prato e fui para os tapetes. Gente, mas eu fiz tanto tapete, que até hoje eu tenho tapete que eu vim fazendo durante esse ano. Juro pra vocês. Aí eu fico fazendo, né? Jogo de banheiro, jogo de passadeira ainda não. Jogo de banheiro, eu fico fazendo centro de mesa, eu já fiz trilho de mesa, só que não vendeu. Aí eu desfiz e utilizei a linha para fazer outras coisas. Mas eu já vendi bastante tapete, mas parece que cada vez mais que você faz, você vai se aperfeiçoando. Aí você consegue, um dia você consegue fazer aquele tapete. Aí, em janeiro desse ano, eu fiz o tapete, né? Passei 1 mês e meio. Não, no final de dezembro para o início de janeiro. Eu consegui terminar o primeiro tapete, que foi o do modelo Janine. Quando foi agora, no mês de maio, ou foi no mês de abril, eu consegui fazer o meu primeiro tapete Janine sem pular etapa, sem deixar o tapete pela metade. Tipo, finalizei mesmo. E assim, quando você pega para realmente praticar, para ter paciência de fazer, você consegue fazer, gente. E foi assim que eu aprendi a fazer o crochê. Foi minha mãe que insistiu para que eu aprendesse. Aí eu deixei de lado. Depois que eu me casei, foi que eu realmente coloquei o crochê como o meu trabalho, né? Minha fonte de renda. No meio do caminho, desisti, porque eu era o tipo de pessoa que, assim, eu começava a empreender com alguma coisa. Se na primeira semana tivesse dando errado, eu desistia. Mas não é assim, gente. A gente tem que persistir porque assim, nem sempre todo mundo vai querer comprar de você, seja lá o que for que você esteja vendendo, né? Trabalhando, seja lá com o que for. Não é todo mundo que vai lhe apoiar, principalmente familiares, não lhe apoiam logo de início, sabe? Depois que tá dando certo pra você, aí o pessoal vai olhar e vai dizer: eu estudei contigo. Nossa, Laura, que bom, muito bom. Da pessoa tá evoluindo, né? Mas não se engane, não. Faça parte de vocês, não desistam. Tô tirando o lixinho aqui. Olha só. Muito bonito essa base, muito bonita mesmo. Deixa eu ver o outro. O outro eu mostrei pra vocês, não foi? Acho que eu mostrei. No tom de rosa. Muito bonita essa base e muito rápida de ser feita, tá bom, gente? Então foi assim, gente, que eu aprendi o crochê. Essa é a minha história com crochê. Dei um rumo aí na minha vida, né, com o crochê, para realmente ser o meu trabalho, assim, definitivo, como eu falei para vocês, foi com os 18 anos, de pegar e fazer. Aí eu dei uma pausa e depois voltei, né? Nesse período de ter voltado, se eu não tivesse parado, estaria com uns 4 anos por aí, sabe? 3 anos e meio, 4 anos. Aí hoje fazem 1 ano e 5 meses, mais ou menos, 1 ano e 4 meses, que eu retomei e está dando certo. Então, é aquela coisa, né? Não desistir, a gente tem que persistir naquilo que a gente quer. Porque se a gente parar no meio do caminho e for ficar pulando de galho em galho, nunca a gente vai encontrar o foco, nunca a gente vai ter foco naquilo que a gente quer. Então, se você quer investir no ramo do crochê, invista. Você tem que fazer de uma forma que dê certo para você.
vá pesquisando sobre precificação, sobre barbantes, veja em questão de tudo, o valor do barbante direto de fábrica se é melhor. Já dei várias dicas para vocês nos vídeos anteriores. Então, tu já clica aí no meu perfil, entra, tá bom? No meu perfil e maratona os vídeos todinho, que tem bastante dicas aí para vocês e bastante vídeos legais. Então, foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse pequeno vídeo explicando um pouco de como foi a minha vida aí com o crochê. E foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Já te convido a se inscrever, curtir, comentar e compartilhar, tá bom? Ativa o sininho de notificações para tu não perder nenhum vídeo. E foi isso, gente. Até o próximo vídeo.